Então tá bom, gente. Eu queria dar as boas-vindas para todo mundo. Boa noite para vocês. Hoje é mais uma reunião virtual nossa. Nós temos, desde que começou a pandemia, nós começamos a usar esse sistema de reunião com os nossos jovens e tem sido uma bênção de Deus. Eu tenho falado com eles como nós temos sido gratos a Deus pela tecnologia. A mesma tecnologia que tantas vezes nos afasta de Deus, tantas vezes nos aprisiona em vícios e outras situações, também mostrando que toda tecnologia vem de Deus, ela tem o uso, quando nós fazemos o bom uso dela, ela pode produzir crescimento em nós. E nós temos sido muito abençoados buscando informações em outros lugares, assistindo reuniões, pregações. Eu que acompanho o Instagram lá, e quem não acompanha, por favor, acompanhe da Calvary Campo lá do Pastor Diego, porque tem muito conteúdo bom. O pastor, você já conhece, né? Jovem, então ele tem uma presença muito boa lá nas mídias sociais e eu tenho sido muito abençoado lá acompanhando o trabalho deles e a divulgação das mensagens. E hoje a gente já estudou com vocês várias reuniões aqui nesse formato e o pessoal tá bem já acostumado com isso. E hoje nós tivemos a bênção de Deus de ter a presença do pastor Diego. Quando eu falei com ele, ele imediatamente aceitou estar aqui com a gente, né? E como da outra vez que o pastor esteve aqui para falar para os jovens no pós-acampo, o pessoal da igreja ficou me cobrando que queria participar, então dessa vez nós abrimos para todo mundo, para a igreja toda poder participar. E também, viu, pastor, nós vamos gravar essa reunião para depois ficar disponível no canal do YouTube dos jovens. E o pastor Diego Deus tem dado muita graça para ele na exposição da palavra de uma forma fiel e atual e numa linguagem que tem sido muito assim, marcante para nós jovens. Nós jovens, veja bem, eu me considero jovem. Então eu queria orar agradecendo a Deus pela vida do pastor Diego e já na sequência passar a palavra para o pastor. Já falei para o senhor, pastor, no WhatsApp, que o senhor tem o tempo que o senhor achar necessário, né? Tá todo mundo de quarentena mesmo, ninguém tem como nada para sair mesmo, então nós estamos aqui mesmo para ouvir a palavra do Senhor, tá? Que bom, que bom. Eu queria agradecer ao Senhor e na sequência já passar a palavra para o senhor, tá bom? Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa noite, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos reunidos em torno da Tua palavra, Senhor, mesmo que virtualmente. Te agradeço, Senhor, pela vida do pastor Diego, porque o Senhor tem dado, Senhor, da Tua palavra para ele, tem dado o coração para ele reparti-la conosco, Senhor. Te agradeço, Senhor, pela presença de cada um desses jovens, desses adultos que estão aqui conosco, Senhor, e peço que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que os nossos corações sejam alcançados pela Tua palavra, Senhor, que a fé possa brotar, Senhor, em obediência ao Senhor, possamos ser atraídos para o Senhor, estarmos cada dia mais sendo ganhos para o Senhor. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Tá comigo? Sim. Gente, primeiro eu quero agradecer Wagner, sua família, e aí estendo meu agradecimento à igreja como um todo, né? Então é tão bom ver alguns rostos aqui já comuns. Eu não sei se eu domino, embora eu tenha, que nem o Wagner falou, alguma presença aí na rede social, tecnologia, mas é a primeira vez que eu uso o Google Meets, então é possível que eu nem me dê conta de quantos de vocês estariam aqui. Eu só estou vendo o número aumentando ali, então 49 pessoas e aquela coisa toda, mas eu não vejo todos os rostos, eu vejo alguns e aqueles que eu vejo alegra meu coração. Eu queria de verdade agradecer o convite de vocês para a gente poder ter esse tempo junto, para poder expor as escrituras, mas também, quem sabe, ter algum tempo de diálogo, de interação, de, enfim, poder colaborar de qualquer maneira. E dizer que vocês já moram no nosso coração, tá? De verdade. Tivemos aquela experiência juntos no acampamento, depois fui com a minha família no pós-acamp, tive uma tarde incrível aí em Maringá, né? Com o Wagner, com toda a sua família, com o seu pai. Um tempo muito precioso, então eu creio que essa conexão, né, das nossas igrejas, dos nossos corações já foi feito por Deus, pelo qual sou muito grato. Então, todas as vezes que vocês ousarem me convidar, todas as vezes você já pode saber que minha resposta é sim, salvo, assim, algum impedimento mesmo, mas de vocês eu não recuso convite algum
Então é sempre um privilégio. E obrigado pelo carinho com que vocês me tratam sempre. Eu queria, antes de começar aqui a trazer essa reflexão, a exposição do texto de Neemias, eu faria uma exposição panorâmica de Neemias, o livro como um todo, mas eu vou me ater ao capítulo 1. Então, se você quiser já ficar preparado aí, Neemias 1, daqui a pouco a gente já lê, já começa. Mas eu queria brevemente assim compartilhar um pouco do coração, porque isso que nós temos vivido, né, traz dilemas e tensões ao nosso coração. Eu sou pastor de igreja, né, pastor de igreja local, pastor aqui da Calvary Campo, como o Wagner disse, e pastorear é estar com gente. Acho que uma das essências do pastoreio é estar com gente. Então, me parece que poucas coisas ferem tanto o coração de um pastor e angustia tanto o coração de um pastor do que estar longe, né? Então, eu tenho certeza que essa é a realidade dos seus pastores e seus líderes também, mas também tenho sido muito grato por essa tecnologia. Agora, há algumas semanas eu pontuei para a nossa igreja, nós temos feito culto com transmissão online, todos os domingos, é ao vivo, é aquela coisa toda. E nós nos mudamos, viu, Wagner, recentemente, você que acompanha sabe disso, para um prédio novo, bem mais amplo, e a gente ainda estava assim, namorado com esse prédio, sabe? E chegar aos domingos lá e ver aquele tanto de cadeira vazia, puxa vida, traz certa angústia. Mas também nos faz nutrir a esperança no coração, que é a esperança do reencontro. Então, graças a Deus que nós temos esses aparatos tecnológicos. Então, aos domingos eu prego para uma câmera na esperança de alguém estar do outro lado ouvindo. Isso aqui já me abençoa muito, que eu estou falando com gente, eu estou vendo o rosto, alguém disse que a arte da pregação é a conversa com os olhos. Então, eu poder falar para vocês e poder, de alguma maneira, ver nos olhos de vocês algum feedback, alguma resposta, já ajuda muito. Então, graças a Deus por isso. E então eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias, se vocês puderem aí do outro lado, seja sua Bíblia de papel, sua Bíblia no celular, não sei quantos estão acompanhando, né, isso pelo celular, mas eu quero ler Neemias 1. O tema da nossa reflexão, da nossa exposição essa noite é tempo de orar, tempo de se envolver, exatamente nessa ordem e seguindo exatamente esse propósito. E você vai entender o porquê. Essa é a ideia que eu quero trazer, né? Obviamente uma busca por Deus, mas também uma ação que frutifica a partir dessa busca, desse encontro, desse entendimento, sobretudo para esse tempo de pandemia. Wagner disse, e concordo, que um dos meus desafios é sempre, e acho que de todo expositor bíblico, é ser fiel ao texto sagrado, tentar receber o texto como aqueles primeiros ouvintes e primeiros leitores. Mas há também um desafio de transposição geracional, temporal, ou seja, o que o texto quis dizer lá e como, sem negar a sua fidelidade, o que ele pode aplicar-se aqui, no hoje. E mais do que nunca, essa ideia de, então, como é que Neemias dialoga conosco? Só para você ter um panorama aqui, o que Neemias tem a dizer para nós, 2020, seja Campo Mourão ou Maringá, Brasil, tempo de pandemia, Covid-19, quarentena, distanciamento social. Eu acho que uma das grandes mensagens aqui é que nós podemos e devemos assumir uma postura de liderança redentora. Uma das grandes mensagens aqui é que ambientes de caos são ambientes que, embora não ideais para o todo da vida, são ambientes que nos oportunizam uma percepção de reconstrução da cidade. É isso. O contexto aqui é que a cidade de Jerusalém ela está destruída, como nós vamos ler no texto. O povo está desesperado, o povo está angustiado, tem caos social, tem caos político, tem caos econômico, a coisa está complicadíssima. Mas basta um homem se levantar, segundo a direção de Deus, para que algo aconteça. E aí esse homem, obviamente, não faz tudo sozinho. É necessário também que todo um povo se envolva. Mas eu gosto de pensar que nós nunca somos capazes de imaginar o que Deus é capaz de fazer a partir de uma pequena atitude de obediência. Então, só como introdução, eu queria que a gente pensasse nessas coisas, como um panorama geral desse livro. Convido você, então, à leitura de Neemias 1. Vou ler aqui com vocês. A palavra de Deus diz assim:
As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o seu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Então, nós somos apresentados aqui ao primeiro capítulo de Neemias, e eu creio que essa história é muito oportuna para nós, nesse momento que nós temos vivido, né? De novo, para você entender um pouco do contexto geral aqui, para a gente se situar, devido a um juízo de Deus pela rebeldia e pela idolatria de Israel, Israel é invadido, Judá é invadida, e através lá atrás de uma conquista babilônica, os israelitas são levados como exilados. Você vai se lembrar que esse cativeiro, esse exílio, ele dura 70 anos. O Império Babilônio cai, dá lugar aos Medo-Persas, e aí começa esse retorno do povo de Israel à terra. São 3 retornos, por assim dizer. O primeiro, ele acontece com o retorno dos exilados, de certa forma, com uma liderança de Zorobabel, que é aquele que é responsável pela reconstrução do templo. Um segundo retorno só acontece 60 anos depois, 60 anos após o final do cativeiro, né, para deixar claro, onde Esdras volta a Jerusalém para tentar trazer uma espécie de renovação espiritual, chamando o povo ao arrependimento, obedecimento da Torá, obediência, né, à Torá, aquela coisa toda. E aí, depois de 3 anos, ou 13 anos, melhor dizendo, depois de Esdras, você tem a história que nós chegamos aqui, né? Então, eu queria, se eu fosse colocar em pontos aqui, tá, para facilitar essa nossa conversa e para facilitar a exposição do texto, eu gostaria de trazer cinco realidades a partir desse texto, que eu creio que nos ajudam numa compreensão do que estava acontecendo lá e daquilo que Deus quer dizer aos nossos corações. A primeira já aparece nos primeiros 2 versículos, porque Neemias, ele era um nascido no cativeiro, é importante lembrar disso, tá? Ou saber disso. Provavelmente ele nunca tinha pisado em Judá, em Jerusalém, não há registro disso, mas nós vamos vendo alguns princípios. O primeiro que eu vejo e gostaria de sugerir é que Neemias é alguém que faz as perguntas certas. Ou seja, é isso que a gente vê aqui nos 2 primeiros versículos, né? Ele chega diante dele Anani, um dos seus irmãos, e Neemias começa a coletar informações, ele começa a tentar entender o que está acontecendo, né? O que está acontecendo com o povo, o que aconteceu com os judeus que restaram, o versículo 2 diz, ou os sobreviventes do cativeiro, o que está acontecendo com Jerusalém. E já isso eu gostaria de dialogar com vocês nesse sentido, porque me parece que existem 3 tipos de pessoas, sempre, e acho que nessa pandemia há uma correlação com isso.
O primeiro, relacionado a esse tema, são as pessoas que não fazem perguntas. Ou seja, é o que eu vou chamar de alienados. Eles não querem saber o que está acontecendo, eles querem viver a vida deles, não interessam as circunstâncias ao redor, desde que essas circunstâncias não os afetem. Então, não fazem perguntas, não coletam informações, não interessa. Tem um segundo tipo de pessoa que eu gostaria de sugerir, que são aqueles que fazem perguntas, mas fazem perguntas para se preservarem. Então, eu quero saber o máximo possível, eu quero coletar o máximo possível de informações, porque eu preciso estar bem, eu preciso estar seguro, eu preciso estar com a saúde protegida, com a economia protegida, eu preciso estar dentro do meu bem-estar, eu preciso de alguma maneira me blindar de informações, tendo essas informações como salvaguarda para a minha própria vida. Mas eu ousaria dizer que há um terceiro tipo de pessoas, aqueles que fazem perguntas porque desejam se envolver. E não sei se você já pensou nisso, mas eu creio que fazer perguntas pode ser algo muito perigoso, né? Não sei, certamente alguns de nós já tiveram experiências positivas ou negativas nesse sentido. Perguntas simples. Por exemplo, você chegar para alguém, uma pessoa aqui desse grupo, que seja, um irmão, um amigo, um familiar, e perguntar: tá tudo bem? Como é que você está? Se você quiser ir um pouquinho além, e ainda de modo bem simples, bem superficial, mas como é que eu posso orar por você? Veja que eu acho que na nossa cultura brasileira, às vezes nós fazemos perguntas muito mais por educação do que por interesse. Então esse, como é que você está, né? Tá tudo bem? Às vezes nos agonia quando eu pergunto se está tudo bem, sem querer saber se você de fato está bem, e você me responde. Já aconteceu isso contigo? Então você fala pro cara: e aí, meu irmão, tudo bem? Você estava de passagem, o cara fala: nossa, que bom que você perguntou. E ele abre a vida e o coração. Então, quer dizer, a gente está perguntando se está tudo bem, mas a gente não quer saber se está tudo bem, e aí o cara responde a nossa indagação e a gente fica um tanto angustiado quando há um desinteresse. Mas, quando a gente olha para o nosso texto aqui, nós vemos que Neemias, ele pergunta como alguém que quer não apenas coletar informações, mas ele pergunta como alguém que quer se envolver. Eu sei que a gente já está num estágio um pouco diferente da pandemia e do distanciamento social, mas no começo, eu tenho certeza que foi assim com você também, ou ao menos com boa parte, pelo fato de nós vivermos na era digital, nós vivemos também, de certa forma, na era da informação. Então, o que não nos falta aqui é informação hoje em dia, né? Você dá um Google e vai nos canais de notícias e, enfim, avança muito na coleta de informação, como há também muita desinformação, né? Muita fake news, para usar aí a expressão que a turma tem usado há algum tempo. Mas a primeira pergunta que eu gostaria de fazer aqui para a nossa reflexão é se nós estamos coletando informações para saber como nos protegermos ou se nós estamos coletando informações para saber como nos envolvermos. Porque é possível você estar municiado de todo tipo de informação, você saber exatamente tudo o que está acontecendo, os prognósticos, as tendências, como alguém que quer se preservar. Mas esse não é o desafio para nós. O desafio para nós é coletar informação, não como alguém que se preserva, mas como alguém que se envolve. É perguntar como é que meu irmão está e perguntar o que ele precisa, não de maneira retórica, mas perguntar o que ele precisa, porque se ele precisar de algo, eu vou entender que eu posso ser a resposta de Deus na vida dele. Perguntar como é que meu irmão está e como é que ele pode receber uma oração, ou no que eu posso orar por ele, não para que, de novo, eu apenas colete, mas para que, ao ouvindo as angústias, as indagações, eu possa, de alguma maneira, me agarrar nessa situação, me envolver, eu possa encarnar nessa situação, por assim dizer, para usar um elemento do evangelho. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria que a gente pensasse, né? Neemias é alguém que faz as perguntas certas. Então, se você quer se envolver no meio do caos, você precisa fazer perguntas. Você precisa ter um interesse. A segunda coisa que eu gostaria de sugerir para vocês, a partir desse texto, é que Neemias é alguém que está disposto a lidar com um problema que não o afeta diretamente. Isso é uma coisa interessante, porque Neemias, gente, ele morava no palácio. Repito, Neemias era nascido no exílio, provavelmente não conhecia muita gente de Jerusalém.
né? Como nós veremos adiante, até no último versículo, de modo quase que imperceptível, mas era alguém da alta confiança do rei. Ele era copeiro. Ele era o cara responsável por provar o vinho do rei antes do rei provar. Então, alguém que tem uma função dessa tem que ser de altíssima confiança, né? Porque se deixasse passar ali algum veneno, se ele não fosse a favor do rei, o rei literalmente colocava aqui suas vidas, ou sua vida, né, sob os cuidados a partir da confiança do seu copeiro. Então, ele é nascido no exílio, ele não mora em Judá, não mora em Jerusalém, ele conhece algumas pessoas de lá, mas provavelmente não conhece a ampla maioria. É possível que ele nunca tenha pisado lá. Então, de modo muito simples, o que está acontecendo lá não é problema dele. Não é problema dele, não tem nada a ver com isso, humanamente falando. Então, por que que ele pergunta? Por que que ele quer saber como estão os exilados, aqueles que restaram? Por que que ele quer saber como é que estão as coisas em Jerusalém? Eu vou te trazer um princípio aqui, que não é meu, é da palavra. Porque um homem de Deus, ele não age apenas por autopreservação, mas um homem de Deus, ele age por aquilo que é certo. Ele age em favor da justiça. Porque Neemias aqui, ele compreende o que todos nós precisamos compreender, que Deus não o colocou em uma situação privilegiada para garantir os seus interesses. Mas Deus deu a ele, Neemias, uma situação privilegiada para conceder a ele uma oportunidade de ser responsável. Aí as perguntas dele fazem todo sentido. Como é que está o povo? Como é que estão os sobreviventes? Como é que está a cidade? Se você olhar comigo o versículo 3 vai dizer que aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão na província passam por grande sofrimento e humilhação. É dito que o muro de Jerusalém foi derrubado, a propósito, para você entender, tem mais de um século que esse muro está derrubado, e ele diz também que suas portas foram destruídas pelo fogo. Então, a cidade está em ruínas, os muros estão caídos, a moral do povo está baixo, a vergonha do povo se espalha, a desesperança toma conta dos corações. Ele ainda ia descobrir divisões, tensões, abusos políticos, abusos econômicos, caos social, ou seja, qualquer semelhança aqui é mera coincidência, né? E as implicações dessas palavras aqui eram enormes. Um povo envergonhado, gente. Um povo humilhado, um povo empobrecido. Como disse, os muros ali em ruínas por mais de um século. E muro caído, a gente tem que entender aqui, não é apenas uma questão literal, embora o seja, mas muro caído, muro em ruína, representa a falta de segurança. Portões derrubados, mais do que a literalidade de não haver portões, diz respeito também a uma falta de justiça. Por quê? Porque você sabe que na tradição de povos antigos, e sobretudo na tradição do povo de Israel, os anciãos, os juízes da cidade ficavam sempre sentados às portas, julgando as causas da cidade. Então, muro derrubado e portão, ou muro em ruína e portão derrubado, representava um povo sem senso de segurança, podia ser invadido a qualquer momento, e um povo sem senso de justiça. E aí eu gostaria que você olhasse com muito cuidado comigo para o versículo 4. Porque quando a gente vê o caos, quando a gente vê gente sofrendo, empobrecida, envergonhada, sem segurança, sem justiça, uma coisa horrorosa acontecendo, qual é a reação que deveria, creio eu, ser gerada nos nossos corações? Olha o versículo 4. O versículo 4 diz: Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Eu não sei como é que você tem navegado assim por esse tempo, e eu não sei como você recebeu as notícias de quando algumas coisas que aconteciam na China avançaram para a Europa, e aí aquilo que era do outro lado do mundo chegou no nosso país, e chegando no nosso país era uma coisa meio que São Paulo, Rio, Salvador, e aí chegou nas nossas cidades, e aí os números começaram a aumentar, e os números começaram a ganhar nomes. Eu não sei como é que você tem reagido a isso, eu não sei como é que você reagiu a isso. Eu vou te dizer como é que eu reagi a isso. Eu não fiquei com medo, e eu poderia falar tranquilamente se eu tivesse ficado, não fiquei.
Eu não fiquei assim apavorado comigo, com a minha família, com a igreja, não fiquei. Fui tomado de um consolo ímpar de Deus, mas eu fui levado às lágrimas, irmãos. Eu fui levado às lágrimas, porque assim, eu estou bem, minha família está bem. A igreja que eu pastoreio, pela graça de Deus, obviamente com desafios, a igreja está bem, as famílias estão bem. Eu sei que, de repente, diante de algumas coisas que possam acontecer, ou mesmo que já tenha acontecido, eu estou aqui fazendo tendo um bate-papo, expondo as escrituras para vocês, do conforto da minha casa, com a internet, no meu laptop aqui, tem um iPad do lado, tem o meu celular aqui do lado também, para utilizar recursos. Eu tenho comida na minha mesa, eu tenho um teto, eu tenho roupa para vestir. Mas eu fui levado às lágrimas em pensar que tem gente que não tem nada disso. E, meu Deus, porque assim, não bastasse os caos que a gente já vive, né? Seja na área da saúde ou econômica, ainda há diferentes caos políticos e brigas nas diferentes esferas. Eu falei, puxa vida, tem gente morrendo pelo vírus, tem gente morrendo ou vai morrer pela economia, porque essa discussão, penso eu, e eu de maneira alguma me proponho aqui a entrar em polêmicas, mas eu creio que é muito simplista a discussão, né? É uma vala comum de perguntar o que é mais importante, saúde ou economia. Bom, vírus mata, a pobreza também mata. Então, se o cara não morrer de vírus, ele pode perder o emprego e ele pode ser acometido por dificuldades econômicas e pobreza também mata. Então, o cara tem que trabalhar, né? As famílias têm que produzir. Então, aí eu pensei, meu Deus, o que cabe a nós? Não cabe a mim decisão alguma nas esferas políticas. Não cabe a mim decisão alguma opinar sobre saúde ou sobre economia ou qual viés ou qual estratégia. Aliás, muita gente está confusa no mundo inteiro. O que cabe a nós? O que cabe a nós, cristãos? Assim, o que cabe à Igreja de Jesus Cristo? Eu acho que a primeira coisa que cabe a nós é chorar. E o que eu quero dizer com isso não é o choro do desespero, não, é o choro do lamento. Porque quando nós lemos os salmos, nós temos no saltério vários salmos de lamento. Sabe o que é lamento? Lamento não é angústia, lamento não é depressão, lamento não é uma tristeza, não é um desespero. Lamento é a profunda dor que se move em compaixão. É o coração que sangra, mas se coloca diante de Deus e fala: Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia daqueles que sofrem. Eu penso que a igreja evangélica brasileira, e eu fico muito confortável em falar isso com vocês, porque eu sei que vocês não se enquadram nesse espectro e nesse recorte que eu vou abordar, mas a igreja evangélica brasileira, ela parece que no seu triunfalismo aprendeu muito a celebrar, mas ela não sabe o que é lamentar. Ela não sabe o que é sofrer, ela não sabe o que é passar por dor sem perder a esperança. Então aqui Neemias lamenta. E eu acho que em alguns momentos da nossa vida nós precisamos ter a capacidade de lamentar, de chorar diante da presença de Deus, não como alguém que, repito, perde a sua esperança, mas como alguém que busca a Deus, porque esse é o movimento aqui. Né? No versículo 4 diz que primeiro ele ouve. Parece meio óbvio, mas eu falei de fazer perguntas. Mas aquele que tem a disposição de fazer perguntas precisa ter também a capacidade de ouvir. Aliás, é isso que Jesus fala nos evangelhos, ele vai repetir lá no Apocalipse, não é verdade? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, por que Jesus fala isso se é tão óbvio? Porque nem tudo aquilo que é falado é ouvido. Então você precisa estar disposto a ouvir. Essa é a primeira coisa. Segundo, ele chora. E ele chora por quê? Porque não tem como ser indiferente aos sofrimentos do seu próprio povo. Quem me dera eu tivesse tempo para abordar essa questão do ser humano, a imagem e semelhança de Deus, e de que foi o pecado que nos ensinou a conjugar o eu, porque a verdade é que Deus nos ensinou a conjugar o nós, era assim ao menos no princípio, é apenas com a ruptura da queda que Adão e Eva, que eram um, passam a ser um e outro, né? Foi a mulher que tu me deste. É apenas após a queda que Caim e Abel, que eram irmãos, que eram seres humanos, que Caim olha para Deus e fala: seria eu responsável pelo meu irmão? A resposta original
teria que ser sim, nós somos corresponsáveis uns pelos outros. Mas o pecado vem e nos dá essa dinâmica egoísta, esse jeito egoísta de ver a vida e de encarar o outro, né? Mas Neemias ouve, Neemias chora, e depois ele busca a direção de Deus. Ele se recolhe, ele lamenta, mas ele clama a Deus. E é isso que eu quero apontar para vocês aqui, nos versículos 5 e 6, e depois dos versículos 8 a 10, Neemias ora. Então, tempo de orar, tempo de se envolver. Veja a progressão do texto. Existe uma coleta de informações, existe um lamento, existe uma oração, e a gente vai ver que vai ter uma ação também. Porque ele diz o seguinte: Senhor Deus dos céus, versículo 5, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que teu servo está fazendo dia e noite diante de ti. Veja, em favor de teus servos, o povo de Israel. E aí ele segue, versículos 8 até 10, remontando a ideia do povo que é levado, né, para fora do Egito, Moisés que traz uma pré-figuração aqui de libertador, os decretos de Deus acerca da fidelidade ou da infidelidade do seu povo. Isso me leva à terceira sugestão que eu gostaria de fazer para vocês a partir desse texto, que é Neemias ora relembrando a natureza e as promessas de Deus. Neemias ora relembrando a natureza e as promessas de Deus. E é importante falar sobre oração, sobretudo num tempo como esse, porque às vezes a gente ora, ou é possível que oremos, falando para Deus como alguém que parece querer lembrá-lo daquilo que ele esqueceu. Entende? Então a gente dá uma lembrada em Deus, a gente vai falando assim umas coisas que parece que Deus não está vendo. Só então, Deus, com toda reverência, o Senhor que é grande e temível, se o Senhor puder olhar para a minha situação, às vezes existe essa tendência, essa tentação no nosso coração. Né? Caso o Senhor está meio distraído, que eu sei que a gente pra caramba no mundo, então, né, tô aqui dando um toque. Não é o que Neemias faz, gente. Definitivamente não é. Porque ao relembrar as promessas de Deus aqui, ele não está lembrando Deus de algo que Deus esqueceu. Aliás, isso é oração. Quando nós estamos enaltecendo Deus e falando da sua natureza, nós não estamos relembrando Deus de quem Ele é, nós não estamos dando uma massageada no ego de Deus como se ele fosse um ser que vive em crise. O que Neemias está fazendo, ele está nutrindo o seu próprio coração, com a convicção de quem Deus é. Importante falar sobre isso, porque crise é tempo de dúvida. Né? Em momentos assim, pessoas podem passar por algumas crises, inclusive de percepção. Um olhar um tanto míope. Lembra dos discípulos lá no meio da tempestade? Então, tem 2 episódios, né? Eu poderia falar dos 2, mas tem um em que Jesus está distante, e depois Jesus vem caminhando sobre as águas, e tem outro que Jesus está dormindo no barco. Nos 2, eles estão desesperados, falam, vamos morrer. Mas como assim vamos morrer? Eles não deveriam passar por esse tipo de apavoro, seja quando Jesus Cristo estava longe olhando, ou quando Jesus Cristo estava ali no barco, deitado. Mas é possível que diante das tempestades da vida, muitas pessoas se aquietem, se angustiem em seus corações. Então, a crise pode ser para muito tempo de dúvida, mas diante das crises nós oramos. E é orar a Deus, não para ver se Ele faz alguma coisa diferente ou faz aquilo que eu quero que Ele faça, é orar a Deus para que meu coração esteja sempre ancorado no coração dEle. Eu gosto muito da citação de Agostinho, que diz que inquieto está meu coração enquanto não repousar em Ti. Né? Então, conforme nós vamos orando, nós vamos sendo convencidos daquilo que Ele quer fazer através de mim. Eu quero ler um trecho aqui de Jeremias capítulo 20, versículos 7 a 9, eu gosto muito desse texto. Ele diz o seguinte: Senhor, Tu me enganaste, e eu fui enganado, foste mais forte do que eu e prevaleceste. Eu sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome,
É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Essa é a experiência de Jeremias. Alguém que tem convicção de quem Deus é e convicção também do seu chamado. E convicção de que esse chamado implicará obstáculos, algumas angústias e algumas dores. E é como ele fala: Deus, o Senhor me enganou. Não, obviamente, acusando Deus, mas enganou não no sentido de levá-lo para uma vida apenas de ser ridicularizado e de ser zombado, mas enganou como assim, como se eu tivesse a mínima possibilidade de não ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Então isso é interessante, porque ele fala assim: se eu decido me calar, eu não consigo. E é isso que a gente sente, irmãos. É uma paixão pela palavra de Deus, é um amor por Deus, é um amor por Jesus que se manifesta naquilo que a gente vive, a maneira como a gente faz. Veja que toda obra, lá para o apóstolo Paulo em Gálatas, toda obra, ela é chamada, a obra da carne, eu diria, tá? Ela é chamada de algo como produzido por nós, mas tudo aquilo que é produzido pelo Espírito não é obra, é fruto. Então, muitas vezes aquilo que a gente faz na nossa carne, mas tudo aquilo que Deus faz em nós é fruto, porque vem através de nós, vem dele e se manifesta através. Então, o que eu quero dizer aqui é que ao sermos relembrados e nutridos da natureza e da promessa de Deus, nós nos tornamos cada vez mais aquilo que nós fomos chamados para ser, que é uma imagem, é uma semelhança de Deus na Terra. Somos representantes da Trindade aqui na Terra, sobretudo para aqueles que não os conhecem. Então é um embaixador, é uma testemunha, é um encarregado, enfim, as expressões bíblicas são as mais variadas, né? Que me leva à quarta verdade, à quarta sugestão aqui que eu queria trazer para vocês, que me chama muito a atenção, é que Neemias não ora em seu próprio benefício. Repito, o problema não é dele, humanamente falando. Ele não está orando por uma situação, ele não está lamentando ou chorando por uma situação que gera um incômodo para ele pessoalmente, na sua carne, na sua habitação, na sua realidade. Não. Ele intercede a Deus em favor do povo, ele clama pela cidade. E eis um tema que eu amo muito, muito mesmo, que é a nossa missão na cidade. E mais do que isso, ele não ora para que Deus milagrosamente resolva a situação. Ele ora para que Deus o permita que ele se torne a resposta, ou se torne resposta, melhor dizendo, da sua própria oração. Eu explico. Você falou que vai ser postado depois, né, Wagner? Então eu tenho que medir um pouco minhas palavras aqui. Mas eu vou assim, eu estou entre amigos, então eu vou esquecer que isso vai para o YouTube depois. Eu não tenho dúvida que em Maringá não foi diferente, porque eu tenho acompanhado no Brasil inteiro. Há diferentes posturas de diferentes líderes e diferentes igrejas nesse momento de crise. Há aqueles que estão preocupados consigo e há aqueles que estão preocupados com outros. Há aqueles que têm apenas uma preocupação, que é abrirem seus templos. Eu não estou dizendo que não tenhamos que abrir os nossos templos em algum momento, não sei se os irmãos aí já retornaram, não estou fazendo juízo de valor, não, ok. Acalenta um pouco mais meu coração, imaginei que essa seria a postura de vocês mesmo. Aqui a mesma coisa, embora liberado, a gente não está caminhando por decreto, a gente está caminhando por bom senso e responsabilidade. Claro que a gente queria estar junto, mas nós entendemos que muito bom senso é necessário nesse momento. Enfim, então tem gente que está orando, e ainda está orando, para Deus fazer um milagre assim, a gente acordar amanhã e acabou tudo, acabou o pesadelo, acabou o Covid-19 e voltar tudo ao normal. Eu não estou dizendo que Deus, poderoso e milagroso como é, não possa fazer tais coisas, nós sabemos que Ele pode. Mas me parece que em momentos assim, meus irmãos, o desafio não é ter fé para crer que Deus vai fazer alguma coisa de modo extraordinário, mas é entender que o sobrenatural pode se manifestar no natural das nossas vidas. Ou seja, é entender que se tem gente sofrendo, que tem gente sem esperança, que tem gente precisando de uma palavra de alento, que tem gente com dificuldade financeira, não é orar
a Deus para um milagre acontecer sem o nosso envolvimento. Não, é orar a Deus perguntando como é que eu posso ser resposta e como é que eu posso me envolver diante daqueles que sofrem. Então nós podemos ser uma igreja que ora por um milagre, por uma intervenção e por um triunfalismo, por uma igreja templista, por uma igreja que não está preocupada com absolutamente nada, a não ser com sua própria sobrevivência, ou nós podemos ser uma igreja que abraça e ama a cidade, que mesmo sem a gente se encontrar e mesmo sem a gente se abraçar, a gente vai abraçando simbolicamente aqueles que estão ao nosso redor. Uma igreja que não está preocupada com direito, porque tem muita gente reclamando direitos. É nosso direito constitucional fazer isso ou aquilo. Bom, pode até ser direito, mas uma igreja de verdade, uma igreja de Jesus Cristo, não vive pela lógica meritória do direito, mas vive pela lógica da prática da justiça. Porque uma igreja entendeu que deve ser sal da terra e deve ser luz do mundo. Então, Neemias, repito, não ora em seu próprio benefício, né? Eu confesso que eu estou um pouco cansado, sabe, gente, de uma fé um tanto infantil, uma fé que não se responsabiliza. Eu confesso que há um pouco de cansaço no meu coração, de uma fé que levanta os braços e fecha os olhos, quando na verdade tinha que estender os braços e ter olhos bem abertos, sabe? Uma fé às vezes alienada, triunfalista, e é um alento ao meu coração saber que tem tanta gente boa de Deus, tal como vocês, que se recusa a esse reducionismo da fé evangélica. E por evangélica aqui eu quero usar o termo na sua essência mesmo, a fé que traz boa notícia. A fé que é a fé do evangelho, a fé que diz que o reino de Deus chegou, né? Então, a pergunta aí quanto a nós, né? Nós estamos orando, pedindo a Deus para isso tudo acabar logo, ou nós estamos orando, pedindo a Deus para Ele nos dar discernimento de como agir enquanto isso tudo não acaba? Nós estamos orando a Deus, pedindo para Ele nos livrar, ou orando a Deus, tentando discernir como é que a gente pode se envolver? Nós estamos orando para tentar convencer Deus daquilo que a gente quer que Ele faça? Ou nós estamos orando para saber exatamente o que Ele quer de nós? Eu realmente creio, viu, Wagner, e todos os irmãos, eu creio que para as igrejas bíblicas, as igrejas verdadeiras, as igrejas que se preocupam com o testemunho público, eu creio que essa crise vai nos tornar uma igreja ainda mais madura, uma igreja que ama ainda mais, uma igreja que ainda é mais generosa, uma igreja que, embora está assim, muito empolgada para se reencontrar, entende que esse é um momento de discernimento. E eu creio que se, por um lado, várias igrejas, agora a igreja é instituição mesmo, infelizmente vão fechar, outras igrejas, ainda mais infelizmente, gerarão uma mácula no testemunho. Há também aquelas igrejas que passarão por essa crise, gerando um testemunho piedoso, um testemunho que, de fato, entende o que significa ser sal da terra, a luz do mundo. E eu oro e creio que a Calvary Campo, que a comunidade, né, de vocês também viverá essa mesma realidade. Igrejas mais maduras, mais unidas, mais generosas. Gente, sábado, 8h49 da noite, né? Olha quantas pessoas aqui reunidas, querendo entender um pouco melhor, querendo ouvir um pouco mais a voz de Deus através da palavra, né? E aí, uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar, que é o quinto ponto, é que Neemias compreende que existem pecados estruturais. Pecados estruturais. Olha o que ele diz lá nos versículos 6 e 7. Ele fala, confessa os pecados que nós, os israelitas, nós, não eles, nós, temos cometido contra ti. Ele diz, sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Neemias percebe algo que Paulo nos diz de modo muito claro lá em Efésios 2, você não precisa abrir, mas quando Paulo fala de pecado, ele entende que pecado tem uma dimensão individual, são nossos pecados. Existe uma dimensão demoníaca do pecado, quando ele fala príncipe do poder do ar, aquela coisa toda. Então, nós estávamos mortos, ele vai dizer, em nossas transgressões e pecados, escravizados
por assim dizer, pelo príncipe do poder do ar, que agora atuam naqueles que vivem na desobediência. Então, existe o elemento e a dimensão do pecado individual, existe a dimensão dos pecados como influência demoníaca, como concessão às tentações, mas existe também essa dimensão dos pecados que na teologia a gente chama de pecados estruturais. Ou seja, é verdade que eu posso ser ou posso ter uma atitude gananciosa. É verdade. E essa atitude gananciosa, ela de certa forma é retroalimentada pela ação demoníaca na tentação pela minha ganância e a cobiça do meu coração, mas é também fortalecida, por assim dizer, por toda uma estrutura de uma sociedade pautada na ganância. Ou seja, a gente tem a tendência, às vezes, de pensar em pecado como atitudes individuais, mas existem pecados que fundamentam as estruturas da nossa sociedade. Eu falei outro dia lá para a nossa igreja, vou dar um exemplo simples aqui, tá? O governo soltou esse auxílio emergencial de R$ 600. Eu, pessoalmente, não conheço, graças a Deus, senão isso ia me colocar numa posição muito desconfortável que eu ia falar. Mas pessoas da nossa comunidade, da nossa igreja, já disseram que conhecem pessoas que não estão ali dentro dos critérios legítimos de recebimento desse auxílio e receberam esses R$ 600 sem qualquer tipo de pudor, sem nenhuma dificuldade. E aí o cara não apenas não fica constrangido, mas ele acha que ele foi esperto. Ele acha que ele levou vantagem. Por quê? Porque existem estruturas, existem, por assim dizer, ídolos da nossa cultura, pecados estruturais, pecados comuns à nossa sociedade. Talvez não é um pecado que você cometa, mas é um pecado que rege, é um espírito que é carregado pela sociedade. Entende o que eu quero dizer com isso, né? E aí eu quero evocar aqui, eu quero citar um amigo, reverendo presbiteriano, pastor Pedro Dulce, meu amigo pessoal, e ele diz o seguinte: é ingenuidade nossa pensar que uma pandemia seguida de uma crise econômica e política seriam suficientes para arranhar a visão de mundo secularista que domina a nossa cultura. Nem a depressão de 29 teve esse efeito. Tudo é visto como um triste acidente, mas que pode ser consertado com alguns ajustes, fazendo o possível na quarentena, ajustando os gastos públicos ou até mesmo mudando os representantes políticos. E ele diz: não se engane, os falsos deuses nunca estão satisfeitos. Sempre querem mais sacrifícios e por isso podemos sair pior do que entramos nesse isolamento social. A crise em que estamos é de cunho espiritual. Não esse sentimentalismo religioso que vendem por aí, mas as raízes espirituais do ser humano. A reflexão sobre a renovação de um período na história de um povo passa, necessariamente, ele diz, pelo discernimento da fidelidade dos nossos corações. Aquilo que você ama, ele termina, vai ditar a forma como você sairá desse período sombrio. Foi porque subestimamos as formas não cristãs de conduzir a vida que hoje estamos sendo engolidos no altar de falsos deuses. Ou seja, isso nos mostra que esse tempo que nós temos vivido, meus irmãos, é tempo de reflexão. E por que não tempo de arrependimento? Eu acho muito interessante, muito nobre até da parte de Neemias, que ele confessa pecados dos quais individualmente ele não cometeu. Você percebe isso? Ele confessa a idolatria, ele confessa a desobediência, do qual ele, pessoalmente, não é culpado. Mas ele já não consegue se perceber, enquanto parte do povo de Deus, como alguém que está isento a essa estrutura. Então ele fala: Deus, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, nós fomos infiéis. Então, quem sabe, ou quem sabe não, certamente, é um tempo de nós repensarmos nossa caminhada com Jesus. É um tempo de nós repensarmos as nossas práticas, repensarmos as nossas disciplinas espirituais, repensarmos o ser igreja. Porque se nesse momento não, ou se esse momento não nos levar a um profundo arrependimento e a um lamento, que não fica apenas na dimensão do remorso, mas que gera de fato, né, transformação, porque arrependimento é isso, né? Essa ideia da metanoia, da mudança de mente, que vai gerar uma mudança de atitude.
meu Deus, o que mais há de acontecer, né? Bom, nós de cá e vocês de lá, nós subscrevemos a teologia reformada. Então eu vou falar algo que pode soar um pouco depressivo, mas dá para ter esperança. A minha teologia sequer permite crer que o ser humano vai ser melhor depois desse negócio tudo. Não dá para crer nisso. Eu creio na depravação total do ser humano. São os pecadores inclinados ao mal. E isso é ser pessimista? Não, não é ser pessimista, é ter uma percepção real daquilo que a palavra de Deus me diz sobre a natureza humana. Mas isso não quer dizer que não se apresente diante de nós uma oportunidade incrível. Porque o nosso papo não é se a sociedade vai ser melhor ou vai ser pior. A nossa conversa é como é que nós brilharemos ainda mais enquanto Igreja de Jesus. Esse é que é o desafio. Que o nosso compromisso não é, nesse espectro que eu abordo aqui, de como a sociedade vai se comportar, como se a nossa atitude fosse uma reação. Não, nossa atitude não é uma reação. Nós não somos seres reativos, nós somos seres proativos. A voz da igreja não é uma voz meramente de resposta, como alguém que está perdido. A voz da igreja é uma voz profética daquele que traz um norte. Entendem? Então, me parece que essa é uma oportunidade incrível de reflexão, de arrependimento, de repensar muita coisa. E aí, caminhando para o final, versículo 11 diz: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Expressão bonita, prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. Então, novamente repito, Neemias ele estava bem, ele estava no palácio, o problema não era com ele. Ele tinha a confiança do rei, mas ele compreendeu o que eu quero que todos nós compreendamos. E se você não lembrar de mais nada do que foi dito aqui hoje, que você se lembre disso. Que a nossa vida serve a um propósito maior. Então é tempo de nós orarmos. É tempo de nós discernirmos. É tempo de nós buscarmos a Deus. Mas não é tempo de pararmos aí. É claro que nós não faremos nada sem oração. Mas é claro que nós não podemos ficar apenas nessa percepção de uma fé que para nesse momento. A verdade é que não é hora de pensar como nós iremos nos preservar, mas é hora de pensarmos como nós iremos cumprir nossa vocação. E aí eu te pergunto, o que Deus te deu? Ele te deu intelecto? Então use em favor das pessoas. Nós aqui, enquanto igreja, nós temos... já estava previsto, nós já lançaríamos, que é um hub de negócios de impacto, um hub de negócios sociais. E um dos núcleos que nós lançaríamos seria o núcleo de mentoria e voluntariado em algum momento. Mas com a crise, uma irmã da igreja virou e falou: Diego, vamos lançar o Hub prematuramente na crise online? Falei, puxa vida, que desafio. Falei, por quê? Ela falou, porque muitos micro e pequenos empreendedores vão sofrer, muitas pessoas perderão seus empregos, muitos comércios serão fechados. Quem sabe nós podemos ser resposta de Deus nisso. E aí, o que nós fizemos? Nós lançamos esse desafio, a começar pela nossa igreja. E aí foi um desafio, gente, que ganhou a cidade. Hoje nós temos, assim, 45 mentores cadastrados, de altíssimo nível, de altíssima performance. Desses 45, acho que uns 10 são da igreja. Então, os outros 35 não tem nada a ver com a nossa comunidade. E o que eles estão fazendo é prestando mentoria gratuita e voluntária, doando sua expertise. São mestres, doutores, empresários, grandes empresários, gente muito talentosa, gente da inovação, do empreendedorismo, sentando com pessoas, ou sentando assim online, né? Sentando com pessoas e perguntando, ok, qual é a sua dor? O que está acontecendo? Deixa eu entender teu negócio. E a gente tem mentoria nas mais diversas áreas que você imaginar. Por que eu estou falando isso? Não é de maneira alguma que Deus perdoe se for qualquer percepção de vaidade aqui, não é isso não. Mas é para quem sabe te inspirar. Deus te deu intelecto, Deus te deu know-how, Deus te deu expertise. Usa isso para a glória de Deus. Usa isso para abençoar alguém nesse momento, né? Deus te deu criatividade, então use criatividade para inovar. Deus te deu recurso financeiro, em nome de Jesus, seja generoso.
Seja generoso com a igreja de Jesus Cristo, seja generoso com a sua comunidade local, seja generoso com o necessitado, com o marginalizado, com o vulnerável social. Seja generoso. E se Deus te deu essa capacidade, esse dom de produzir riqueza, então faça isso para a glória dele, não apenas para a preservação da sua realidade. Deus te deu talento manual. Poxa, quantas pessoas, tenho certeza que aí também, aqui tem acontecido, costureiras fazendo máscaras e fazendo jalecos, enfim. Deus te deu talento manual, crie mais coisas que vão gerar impacto na vida das pessoas. Só não faça uma coisa, em nome de Jesus. Não guarde tudo que Deus te deu apenas para você. Não se veja como um privilegiado por você ter o que você tem, mas como um responsável para repartir o que ele colocou nas suas mãos. Porque quando você lê o restante do livro de Neemias, você vai perceber que essa oração gera ação, que ele intercede ao rei para poder ir para Jerusalém, ir para Judá. Ele vai, ele reconstrói os muros, ele traz Esdras para trazer também uma renovação espiritual, porque nosso interesse também não é só com infraestrutura. É quase que assim, a gente cuida das coisas reais e estruturais para que nós possamos apontar para uma realidade maior, que é a realidade de Deus, que nos ensina e que é glorificado no meio de tudo isso. E ele vai avançando. E uma cidade que estava em ruínas por mais de um século, ou um muro que estava derrubado por mais de um século, você chega lá no capítulo 6, se eu não me engano, ele vai ser reconstruído em apenas 52 dias, mas presta atenção, ele não é reconstruído por Neemias. Ele é reconstruído por todos aqueles que reconhecem que a tarefa deve ser conjunta. Neemias é chamado por Deus. Ele mobiliza, ele desafia, ele inspira, ele fala, ele traça as estratégias, mas você vai ver lá nos capítulos 3, se não me engano, 3, 4, que ele vai juntando turma de tudo que é canto. E aí é uma obra linda, gente, porque cada um começa mais ou menos assim, no seu lugar do muro, em frente à sua casa, arrumando sua porta. Então, Diego, por onde eu começo? Por onde você está? O que eu faço? Primeiro, ore a Deus, ele vai te mostrar, eu não vou te dizer o que você faz. Mas você precisa orar, e Deus vai te dar discernimento. E ao dar discernimento, não precisa pensar, ok, eu vou mudar Maringá. Comece pela tua família. Comece pela tua casa, comece honrando teus pais e tua mãe, comece abençoando seus filhos, comece falando com seus vizinhos, comece fazendo alguma coisa nesse ambiente de influência que Deus te deu. E aí, quem sabe, de casa em casa, de porta em porta, de muro em muro, quem sabe vai chegar um dia em que a gente viu que a gente fez parte da transformação da cidade, para a glória de Deus. Porque aí chega um tempo nesse livro em que, como eu disse, Esdras lê as Escrituras e expõe as Escrituras. Porque diz lá que Esdras, ele lê e ele interpreta e ele explica para que o povo possa entender. E aí um avivamento acontece. Não esse avivamento fundamentado em triunfalismos, ingenuidades, mas o avivamento no sentido de um povo que se arrepende, que reconhece a grandeza de Deus, que se submete à plenitude da sua vontade, que fala: nós amamos essa cidade, nós amamos a lei de Deus, nós amamos a palavra e nós temos esperança para um futuro. Ou seja, um povo que estava desesperançoso, um povo que estava angustiado, mas que agora passa a ter uma percepção renovada diante de tudo aquilo que é feito. Então, o que Deus te deu? Eu não sei, mas eu tenho certeza que Ele te deu alguma ou algumas coisas. Use isso para abençoar as pessoas e use isso para a glória dele, tá bom? Eu acho que é isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Me perdoe se eu fui um pouco indelicado aqui quanto à extensão da minha fala, mas é sempre um prazer conversar com vocês, viu? Wagner, tá contigo. Amém. Agradeço, viu, Diego? É Foi, isso. foi breve, não foi extenso, não, foi Ah, breve. é? Não, menos mal. É Dava porque pra gente. online, né, a gente não sabe, assim. Muito bom. Eu tenho acompanhado lá pelo Instagram da Calvary, né? Ah, sim. Estudo que você tem feito lá sobre Neemias Isso. e tem sido muito bom, né? Que Tem sido bom. muito bom, realmente, uma visão que a gente precisa ser ganho. Graças a Deus por isso. Eu queria agradecer a tua disposição de estar aqui conosco, agradecer
o tempo que você está aqui conosco, agradecer a Deus pela sua vida, pedir a Deus que continue ganhando a sua vida, um pastor jovem que tem muito tempo, se Deus permitir, pela frente para expor as Escrituras, para impactar pessoas, e nós agradecemos a Deus que Ele colocou a sua vida no caminho do grupo de jovens, acampamento, que nós não nos esquecemos, né? E que tem ainda gerado frutos aqui, e a possibilidade de a gente estar juntos, e pedindo a Deus que em breve a gente possa realmente se encontrar fisicamente. Falei para você que eu tenho a vontade de levar os jovens daqui para a gente se reunir junto aí em Camorão, quando for possível, né? A gente ia falar sobre acampamento, né? Exato. Então, e a hora que Deus permitir, nós queremos aumentar esse nosso contato. Eu quero terminar agradecendo a Deus pela sua vida, pela palavra, por esse tempo, tá bom? Obrigado. Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos porque a tua palavra sempre fala conosco e porque o Senhor tem usado a vida do teu servo Diego, Senhor. Eu te peço pela vida dele, da sua família, que o Senhor possa dar a ele, Senhor, cada dia mais um coração que queima pelo Senhor, uma mente, Senhor, que está inundada pela tua palavra, Senhor, de forma que ele possa expô-la, Senhor, no poder do teu Espírito, e que a sua cidade, Senhor, seja transformada, Senhor, pela exposição de Cristo Jesus, do amor de Cristo, da salvação que há em Cristo Jesus. Nós te agradecemos pelo tempo que estivemos juntos hoje, Senhor, pelas pessoas que puderam nos assistir e por aqueles que ainda vão ter contato com essa mensagem, Senhor, pelos meios eletrônicos, Senhor. Te agradecemos por isso, que é bênção tua também, Senhor. É uma forma que o Senhor usa, Senhor, para nos permitir estarmos juntos nesse momento, Senhor. Nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém.